A maioria das pessoas não tem ideia de que as refeições curativas mais poderosas, já consumidas, não foram inventadas no ano passado por um nutricionista ou descobertas em um laboratório. Elas foram escritas há milhares de anos. A Bíblia não diz apenas como viver, ela diz exatamente o que comer. Alimentos específicos, combinações e preparações que mantiveram os povos antigos fortes, resilientes e funcionando em um nível que envergonharia a maioria das dietas modernas. Hoje, estamos detalhando 10 dessas refeições. Fique conosco porque o quarto item desta lista combina dois ingredientes que os pesquisadores estão estudando especificamente por sua sinergia de reforço imunológico. E a refeição final vem diretamente de uma passagem em Deuteronômio, onde Deus lista 7 alimentos pelo nome. Cientistas nutricionais os analisaram juntos desde então e descobriram algo quase impossível de explicar como coincidência. 10 refeições, milhares de anos de sabedoria. Vamos lá. Tigela de iogurte com pepino e hortelã. A refeição refrescante que reconstruiu o intestino. Em Números 11, os israelitas vagando pelo deserto listam os alimentos de que sentem falta do Egito. Entre eles estão pepinos, alhos porós e alho. Esses não eram itens de luxo, eram alimentos básicos diários. E em um clima quente e árido, isso os tornava alimentos de sobrevivência. Os pepinos são mais de 96% de água. Em uma região onde a exaustão pelo calor era uma realidade diária e as fontes de água não eram confiáveis, comer pepinos não era uma preferência, era uma estratégia. Eles também contêm compostos anti-inflamatórios, sílica, que sustenta a pele e o tecido conjuntivo, e vitamina K para a saúde dos ossos e do sangue. Combine pepinos fatiados com iogurte de leite de cabra fermentado e a combinação muda inteiramente. O leite de cabra tem uma estrutura proteica diferente do leite de vaca comercial, principalmente um tipo de caseína mais suave que pesquisas sugerem produzir muito menos resposta inflamatória no revestimento intestinal e ser significativamente mais fácil de digerir. Fermentado em iogurte, torna-se um alimento vivo repleto de bactérias benéficas que colonizam o trato digestivo, treinam as respostas imunológicas e produzem ácidos graxos de cadeia curta que reduzem a inflamação intestinal. Adicione hortelã fresca, uma das ervas curativas mais amplamente utilizadas em todo o mundo antigo, e algo muda. A hortelã ativa receptores específicos na boca e no estômago, que desencadeiam uma resposta real de relaxamento no sistema digestivo, reduz espasmos, alivia o inchaço e acalma fisicamente o intestino de maneiras que a ciência digestiva moderna confirmou desde então. Esta tigela hidrata, restaura o intestino e acalma o sistema nervoso. As pessoas que a comiam todos os dias no deserto não faziam isso pelo sabor. Faziam porque sabiam como isso as fazia sentir. Sopa de lentilha com alho e ervas. O protocolo imunológico em uma tigela. Se você tivesse a tarefa de projetar a refeição mais favorável à imunidade, usando apenas alimentos disponíveis no mundo bíblico, provavelmente acabaria construindo algo muito próximo a isso. As lentilhas fornecem proteína vegetal completa, energia de queima lenta, uma gama extraordinária de minerais e fibras que alimentam as bactérias intestinais, responsáveis por uma grande parte do seu sistema imunológico. Mas é o que acontece quando você adiciona alho generosamente, da maneira que o mundo antigo realmente usava, que eleva isso de excelente para excepcional. Quando o alho é esmagado ou picado, um composto natural chamado alicina é criado quase instantaneamente. Ele atua contra uma ampla gama de ameaças: bactérias, vírus, fungos e parasitas. Pesquisas confirmam que comer alho regularmente reduz a frequência com que você fica doente e a intensidade dos sintomas. Reduz a pressão arterial, diminui o colesterol prejudicial e oferece proteção real documentada para o fígado. As listas médicas egípcias incluíam alho em mais de 20 preparações medicinais separadas. Isso não era superstição popular. Era um registro de resultados observados ao longo de gerações. Para aumentar ainda mais os benefícios, adicione cominho, que reduz a resposta do açúcar no sangue e estimula as enzimas digestivas. Adicione coentro, que tem efeitos calmantes bem documentados no revestimento intestinal.
Finalize com azeite de oliva para tornar cada nutriente lipossolúvel biodisponível. E isso muda tudo sobre what you're eating. Você não está apenas se alimentando, está executando um protocolo de manutenção diária em seu sistema imunológico sem pensar nisso. Esta sopa existe em várias formas há 5.000 anos. Ela não precisa de reformulação visual, precisa de uma panela em seu fogão regularmente. Tigela de grãos de cevada e romã. A fruta esculpida no templo. O templo do rei Salomão tinha 200 romãs esculpidas em seus pilares. O manto do sumo sacerdote era decorado com elas em azul, roxo e escarlate. Esta fruta foi incorporada na arquitetura mais sagrada do mundo antigo. E a ciência moderna dos antioxidantes passou décadas tentando entender o porquê. As romãs contêm um composto natural encontrado em quase nenhum outro lugar na natureza. Uma vez dentro do trato digestivo, ele se decompõe em substâncias que mostraram efeitos anti-inflamatórios poderosos e potenciais efeitos anticâncer. Em pesquisas, estudos mostraram que o suco de romã reduz a pressão arterial, protege as artérias de danos, melhora a saúde arterial e diminui os principais marcadores de inflamação no corpo. A concentração de compostos naturais supera o vinho tinto, o chá verde e os mirtilos. Transforme isso em uma tigela de grãos com cevada integral como base e você combinará o poder de redução do colesterol da beta-glucana do grão com a proteção cardiovascular da romã. Espalhe ervas frescas e tempere com azeite de oliva real, e você terá uma refeição que trata simultaneamente da saúde do coração, da saúde intestinal e da inflamação celular. Adicione um punhado de nozes ou um pouco de queijo feta esfarelado e o perfil nutricional se aprofunda ainda mais. Ômega 3, proteínas e cálcio são camadas integradas em algo que ainda tem gosto de almoço, não de remédio. Aqui está o que torna isso notável. As pessoas que comiam isso não sabiam os nomes dos compostos responsáveis. Eles não tinham laboratórios, nem ensaios duplos cegos, nem periódicos revisados por pares. Eles apenas incorporaram as romãs em seus espaços mais sagrados, porque geração após geração, observaram o que acontecia com as pessoas que as comiam regularmente em comparação com as que não comiam. Às vezes, as observações mais antigas são as mais confiáveis. Tâmaras recheadas com nozes. O alimento de sobrevivência no deserto que a ciência finalmente alcançou. A tamareira é mencionada mais do que qualquer outra árvore frutífera em toda a literatura bíblica. E isso não era poesia, era prático. Comerciantes do deserto, soldados e peregrinos que atravessavam o deserto da Judéia, carregavam tâmaras porque as tâmaras os mantinham em movimento quando nada mais o faria. As tâmaras contêm glicose e frutose naturais que entram rapidamente na corrente sanguínea e fornecem energia rápida e confiável. Mas ao contrário do açúcar refinado, essa energia chega acompanhada de fibras, magnésio, potássio, cobre, manganês e vitaminas do complexo B. Múltiplos ensaios clínicos descobriram que mulheres que consomem tâmaras regularmente nas últimas semanas de gravidez tiveram partos significativamente mais rápidos e fáceis. Estudos também mostram benefícios para os níveis de ferro e densidade óssea. Agora recheie essas tâmaras com amêndoas, nozes ou pistaches, todos alimentos bem conhecidos em todo o mundo antigo, e algo muda. As gorduras saudáveis e as proteínas das nozes retardam a absorção dos açúcares naturais das tâmaras, suavizando a liberação de energia e prevenindo o pico de açúcar no sangue que você teria apenas com as tâmaras. Isso transforma o combustível rápido em combustível sustentado. Os pistaches são ótimos para os olhos e ajudam a alimentar as bactérias boas no intestino, mais do que quase qualquer outra noz. As nozes fornecem ácidos graxos ômega 3 e as amêndoas adicionam vitamina E e magnésio. Há uma razão pela qual o jejum do Ramadã é tradicionalmente quebrado com tâmaras há mais de 1.000 anos. O corpo as absorve suavemente, de forma eficiente e completa. Recheadas com nozes, isso não é apenas um lanche, é um sistema nutricional portátil, e o mundo antigo descobriu isso muito antes de alguém realizar um único ensaio para confirmá-lo. Prato de uvas e queijo de cabra, com ervas. A combinação que os imunologistas estão estudando agora. A videira é uma das imagens mais carregadas espiritualmente
em todas as Escrituras. Noé planta uma vinha como seu primeiro ato após o dilúvio. As uvas aparecem na mesa da Páscoa, em todo o Cântico dos Cânticos e em alguns dos momentos mais significativos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso não foi incidental. Algo nesta planta continuava atraindo a atenção. As uvas frescas são repletas de compostos naturais que ajudam seu corpo a se reparar e a permanecer saudável por mais tempo. A maior parte dessa bondade é encontrada na casca e nas sementes. Por isso, comê-las inteiras é a melhor maneira. Você também recebe fibras, potássio e vitaminas essenciais, tudo em um lanche simples. Agora combine-as com queijo de cabra fresco, uma forma concentrada e curada de leite de cabra rico em probióticos. Em seguida, adicione ervas frescas e um punhado de azeitonas. Os compostos naturais das uvas combinados com as bactérias boas encontradas no queijo fermentado são uma combinação que os pesquisadores estão agora estudando ativamente por seus benefícios à saúde intestinal e ao sistema imunológico como um todo. Os dois compostos juntos parecem fazer algo que nenhum dos dois realiza tão eficazmente sozinho. As pessoas têm combinado esses dois alimentos há milhares de anos, muito antes de a ciência os alcançar. As ervas ajudam a combater bactérias nocivas. As azeitonas trazem seus próprios benefícios anti-inflamatórios naturais. E a melhor parte é que todo este prato quase não exige esforço para ser montado. Apenas ingredientes simples e de qualidade, da maneira que as pessoas desfrutam há milhares de anos. O que parece um lanche casual é, na verdade, um sistema precisamente em camadas. As pessoas que o comiam não precisavam explicar o mecanismo. Elas experimentavam o resultado e continuavam voltando a ele por milhares de anos. Cordeiro assado com tâmaras e ervas. A refeição festiva que reconstruiu o corpo. O cordeiro é o animal cerimonialmente mais significativo em todas as Escrituras. O cordeiro da Páscoa, o carneiro providenciado para Abraão, o cordeiro de Deus. Sua presença nas mesas antigas não era apenas simbólica, era nutricional de formas que o tornavam insubstituível para pessoas que viviam vidas físicas difíceis. O cordeiro assado lentamente é repleto de vitaminas do complexo B, incluindo B12, que mantém o sistema nervoso funcionando perfeitamente, B6 para ajudar o corpo a decompor os alimentos e riboflavina para a energia do dia a dia a nível celular. Também é rico em zinco que seu corpo pode realmente usar, muito mais do que o zinco das plantas, o que é fundamental para um sistema imunológico forte e uma cicatrização mais rápida. E o ferro no cordeiro é do tipo que seu corpo absorve até 3 vezes mais facilmente do que o ferro de alimentos de origem vegetal. Pouquíssimos ingredientes individuais fazem tanto pelo seu corpo de uma só vez. Para qualquer pessoa se recuperando de uma doença, desgastada pelo excesso de trabalho, ou simplesmente exausta após meses de trabalho duro, esta refeição era uma maneira de repor o que o corpo havia perdido. Ela reconstruía o que a vida havia tirado de você. As comunidades antigas não precisavam de um diagnóstico médico para reconhecer quando alguém estava sem energia, e não precisavam de receita médica para resolver isso. Eles tinham cordeiro. As tâmaras não são decoração. Elas contribuem com açúcares naturais para energia rápida, fibras para regulação digestiva e ácidos de frutas que realmente aumentam a absorção do ferro do cordeiro, tornando os dois alimentos juntos mais nutritivos do que qualquer um deles sozinho. Ensaios clínicos confirmaram esse efeito. Assado sobre alecrim, tomilho e isopo, as ervas infundiam a carne com compostos antimicrobianos voláteis que também tornam a gordura animal rica mais fácil de digerir. Isso não era tempero acidental. Era sabedoria acumulada sobre como tornar alimentos poderosos ainda mais seguros e eficazes, transmitida não por textos, mas pelas mãos de cada geração que cozinhou esta refeição antes de nós. Figos e amêndoas. A cura que precedeu a medicina. Aqui está um detalhe enterrado nas escrituras que a maioria das pessoas ignora. Quando o rei Ezequias estava morrendo de uma infecção grave, descrita como uma úlcera, provavelmente um abscesso profundo, o profeta Isaías não apenas orou. Ele ordenou que uma pasta de figos fosse aplicada diretamente sobre a ferida. O rei se recuperou.
A ciência moderna eventualmente alcançou essa prática. Os figos contêm ficina, uma enzima que ajuda a decompor o tecido danificado e promove a cicatrização de feridas. Eles contêm compostos com propriedades antimicrobianas documentadas. O látex do figo fresco mostrou efeitos inibitórios contra o crescimento bacteriano em estudos de laboratório. A prescrição de Isaías revelou-se bioquimicamente defensável, mas consumida como alimento, não apenas aplicada como remédio. Os figos estão entre as frutas mais densas em minerais disponíveis, ricos em fibra pectina, que alimenta as bactérias intestinais benéficas. Eles são ricos em magnésio, potássio, cálcio e vitaminas do complexo B, em concentrações que os tornavam um multivitamínico funcional em um mundo sem suplementos. Combine figos com farinha de amêndoa ou amêndoas moídas, da maneira como seriam preparados em todo o mundo antigo, e a combinação acaba sendo mais poderosa do que qualquer um esperava. As amêndoas fornecem vitamina E, em sua forma mais utilizável, um antioxidante lipossolúvel que protege suas células dos danos cotidianos. Elas também fornecem magnésio, gorduras saudáveis, proteínas e fibras que alimentam as bactérias boas em seu intestino. Estudos mostram que comer amêndoas regularmente reduz o colesterol prejudicial, diminui os picos de açúcar no sangue após as refeições e melhora a saúde e a diversidade do seu intestino. E é aqui que fica muito mais interessante quando se trata de como você lê a relação do mundo antigo com esta noz. A flor da amendoeira foi esculpida no candelabro. A vara de Arão, o sinal da autoridade divina, brotou amêndoas. O mundo antigo construiu coisas sagradas em torno deste alimento porque entendia, sem a linguagem da ciência moderna, que ele representava algo que dá vida. Figos e amêndoas juntos são simples, antigos, e uma das combinações nutricionalmente mais completas, já montadas a partir de apenas 2 ingredientes. Salada de grão de bico e azeitona. 10.000 anos de evidências. Não há um único momento dramático nas escrituras para o grão de bico. Nenhum milagre, nenhuma visão, nenhum profeta o mencionando especificamente. Ele simplesmente sempre esteve lá, moído em farinha, cozido em ensopados e comido inteiro em todo o Antigo Oriente Próximo por pelo menos 10.000 anos. E essa é a história. Os alimentos não persistem por 100 séculos a menos que algo neles realmente funcione. O grão de bico tem um índice glicêmico tão baixo que quase não produz resposta de açúcar no sangue, apesar do seu conteúdo de carboidratos. Seu amido resistente alimenta bactérias intestinais específicas de formas que reduzem a inflamação sistêmica, melhoram a sensibilidade à insulina e diminuem o colesterol LDL. A proteína e a fibra juntas criam um sinal de saciedade que dura horas, e é aqui que o prato começa a fazer algo notável. Temperado com azeite de oliva prensado a frio, a combinação fornece compostos naturais que combatem a inflamação, protegem as artérias e ajudam a manter o sistema cardiovascular funcionando perfeitamente. Adicione ervas frescas, isopo, hortelã ou coentro, e você terá adicionado benefícios antibacterianos e digestivos naturais sobre todo o resto. A maioria das pessoas ignora isso. A saúde das populações antigas não foi construída sobre nenhum superalimento único. Foi construída sobre a consistência. Grão de bico à mesa todos os dias durante décadas. Azeite de oliva em tudo, em todas as refeições. Ervas adicionadas sem pensar, porque era simplesmente como a comida era feita. Pesquisas modernas descobriram que comer leguminosas regularmente é o hábito alimentar mais consistentemente ligado ao envelhecimento saudável em culturas de todo o mundo. Não um suplemento, não um programa de saúde, apenas grãos consumidos fielmente dia após dia. E é aí que tudo muda na forma como lemos as dietas do mundo antigo. Eles não precisavam de um estudo. Eles tinham 10.000 anos de resultados escritos em quanto tempo as pessoas viviam e quão bem trabalhavam. Os alimentos mais simples consumidos com a maior consistência revelaram-se os mais poderosos. Pão de cevada com azeite de oliva. O pão de cada dia que era, na verdade, um remédio. A maioria das pessoas pensa no pão como um acompanhamento. O mundo antigo pensava nele como uma base,
E o pão específico que eles comiam todos os dias estava fazendo algo notável dentro do corpo. Quando Jesus alimenta 5.000 pessoas no Evangelho de João, os pães não são feitos de trigo. Eles são feitos de cevada, o grão dos agricultores, soldados e trabalhadores. O grão consumido por pessoas comuns em todo o mundo antigo, dia após dia, durante séculos. E acontece que essa repetição era o segredo. A cevada contém a maior concentração de fibra beta-glucana encontrada em qualquer grão na Terra. Este composto é tão bem documentado para baixar o colesterol e estabilizar o açúcar no sangue, que os fabricantes de alimentos são legalmente autorizados a imprimir alegações de saúde do coração em produtos que o contêm. Ele forma um gel de movimento lento no trato digestivo que alimenta as bactérias intestinais benéficas, reduz a absorção de glicose e retira o colesterol LDL da circulação de forma mais eficaz do que quase qualquer outra coisa que você possa comer. E o que torna isso ainda mais notável é que não é apenas a cevada, é como ela era feita. O pão de cevada integral moído na pedra, feito com quantidades generosas de azeite de oliva incorporado na massa e derramado sobre a superfície, fornece algo que a cevada sozinha não consegue. O azeite de oliva extra virgem contém um composto natural do qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E esta é a parte que deixa as pessoas atônitas. Ele se comporta de forma quase idêntica ao ibuprofeno dentro do corpo. A mesma via anti-inflamatória, a mesma redução nos sinais de inflamação, sem efeitos colaterais, sem irritação estomacal. Apenas uma redução diária constante da inflamação crônica, que impulsiona quase todas as principais doenças. E isso muda tudo sobre como você vê aquele simples pão. Este era o pão cotidiano de profetas e pescadores, denso, escuro e encharcado em azeite de oliva. Não era sofisticado, era funcional e consumido todos os dias durante toda a vida. Foi uma das intervenções cardiovasculares e metabólicas mais eficazes, já praticadas sem que ninguém precisasse chamá-la assim. A tigela festiva dos 7 alimentos sagrados. A refeição ordenada em Deuteronômio. E aqui está aquela que muda a forma como você lê tudo o mais. Deuteronômio 8:8. Deus está falando com Moisés sobre a terra prometida, e em vez de descrevê-la em termos gerais de abundância, ele se torna preciso. 7 alimentos específicos, não uma região, não um clima. 7 alimentos listados pelo nome: trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeitonas e tâmaras. Eruditos leram esta passagem por milênios como uma descrição da fertilidade agrícola, evidência de que a terra era rica e capaz de sustentar a vida. Essa leitura está correta. Mas a ciência nutricional moderna notou algo inteiramente diferente. Esses 7 alimentos juntos formam uma das combinações nutricionais mais completas já reunidas em uma única refeição. E a maneira como eles trabalham juntos é quase impossível de atribuir à coincidência. O trigo e a cevada juntos fornecem proteínas complementares, fibra beta-glucana, vitaminas do complexo B e energia de queima lenta que sustenta o desempenho mental e físico por horas, sem interrupção do açúcar no sangue. As uvas trazem um conjunto poderoso de compostos naturais que ativam os próprios processos de reparação do corpo e protegem o coração e o sistema cardiovascular em vários níveis ao mesmo tempo. A maioria das pessoas ignora isso. Os figos fornecem os minerais específicos, magnésio, potássio, cálcio, que os grãos e frutas não fornecem em quantidades suficientes. Eles preenchem as lacunas como se a lista tivesse sido projetada com essas lacunas em mente. As romãs fornecem uma concentração de antioxidantes que supera virtualmente todas as outras frutas na Terra, junto com compostos que o intestino converte em poderosos agentes anti-inflamatórios. As azeitonas consumidas inteiras, não apenas prensadas, fornecem óleo cantal junto com compostos antioxidantes poderosos e vitamina E, além das gorduras monoinsaturadas que tornam cada outro nutriente lipossolúvel nesta tigela drasticamente mais biodisponível. As azeitonas não contribuem apenas com sua própria nutrição. Elas desbloqueiam a nutrição de tudo ao seu redor.
As tâmaras fornecem energia natural rápida, junto com fibras que previnem picos de açúcar no sangue, taninos com atividade antimicrobiana e potássio para a regulação da pressão arterial. E aqui está a parte incrível. Quando os pesquisadores analisam esses 7 alimentos como um sistema, em vez de individualmente, descobrem que cada um fornece o que os outros carecem. As lacunas proteicas nos grãos são cobertas pelos perfis de aminoácidos das frutas. As vitaminas lipossolúveis das azeitonas são fornecidas ao lado das vitaminas hidrossolúveis dos produtos frescos. Os compostos anti-inflamatórios de múltiplas fontes parecem trabalhar sinergicamente, produzindo efeitos maiores do que qualquer ingrediente individual poderia gerar sozinho. Monte esta tigela: cevada integral e trigo antigo como base, uvas frescas, figos fatiados e sementes de romã espalhadas por toda parte. Um punhado de azeitonas inteiras e tâmaras, medjool ao lado, com tudo finalizado com azeite de oliva extra virgem, prensado a frio derramado generosamente por cima. Coma-o e entenda algo que as pessoas do mundo antigo entendiam completamente, sem um único ensaio clínico para confirmar. Isso não era apenas a descrição de uma terra fértil. Era uma prescrição para uma vida bem vivida. E 3.000 anos depois, pesquisadores de câncer, especialistas em coração, especialistas em sistema imunológico e médicos de saúde intestinal continuam chegando ao mesmo lugar onde os israelitas já estavam. 10 refeições, todas elas apontando para a mesma verdade. As pessoas que comiam dessa forma não eram primitivas. Elas estavam prestando uma atenção extraordinária aos seus corpos, à sua terra e ao que funcionava ao longo de gerações. A diferença entre o alimento medicinal e a imitação de supermercado importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Azeite de oliva de qualidade, mel cru não filtrado e variedades de grãos antigos não são os mesmos produtos que você encontrará no corredor comum do supermercado. Se você estiver pronto para começar a cozinhar, escolha uma refeição desta lista e faça esta semana. Escreva nos comentários abaixo. Eu adoraria saber com qual você está começando. Se esses segredos culinários antigos mudaram a forma como você olha para os alimentos em sua despensa, não se esqueça de se inscrever e curtir o canal. Estamos revelando a sabedoria histórica que foi negligenciada por tempo demais. Comece a nutrir seu futuro hoje. Nosso próximo mergulho profundo nos tesouros do passado chegará em breve.